Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando o programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje eu trouxe uma pessoa, um amigo muito especial, se bem que todos os meus amigos são muito especiais, mas ele é muito especial porque vocês vão perceber que nós somos colegas de telhado aqui, né? É o meu amigo Heraldo Azambuja. Heraldo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre a doutrina espírita hoje aqui. É um prazer. O Heraldo é um trabalhador da Sociedade Espírita Dr. Fernando O e da Sociedade Espírita Luz e Amparo. Heraldo, mais uma vez, muito obrigado. Nosso papo hoje vai abranger N pontos a respeito da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço o teu convite e espero atender os objetivos que nos propomos aqui hoje. Não é? Se eu te convidei é porque eu tenho certeza disso. Que bom. Heraldo, para aquelas pessoas que têm vontade, tem umas até que sentem talvez até necessidade, mas vamos ficar naquelas que têm vontade de ir a uma casa espírita. Certo. Como se dizia antigamente, a um centro espírita. Um centro espírita. O que ela vai encontrar lá? Porque tem pessoas que algumas vão para ver espíritos, outras não vão de medo de ver espíritos. Com certeza. O que elas vão encontrar lá? Bom, primeiramente ela vai encontrar o consolo e o esclarecimento. Isso é a principal meta de quem vai a uma casa espírita, né? O objetivo, o consolo e o esclarecimento. Mas ela, no primeiro momento, como tu mesmo falaste, ela, por falta de conhecimento, ela vai esperar, ou até nem vai à casa espírita com receio ou até na expectativa de ver assim espíritos, de ter mensagens de entes queridos que já faleceram, né, de ver imagens, ritos, né, algo espetacular, coisas que não ocorrem na casa espírita. A casa espírita é um ambiente simples, tranquilo, sem ritos, sem santos. É uma casa onde existem pessoas que estão lá justamente para aprendizado e trazer principalmente o consolo e, através desse consolo, o esclarecimento para que nós possamos, né, ser pessoas onde saberemos lidar melhor com as coisas da vida. Perfeito. E quando a pessoa que nunca foi na casa espírita chega lá, ela vai primeiro escutar uma palestra. Com certeza. E depois da palestra receber o passe. Certo. O que é mais importante? E para que serve cada uma dessas da palestra e para que serve o passe? A pergunta é muito interessante. Aliás, todos os trabalhos, né, espíritas estão interligados, né? Mas nós não podemos negar que a exposição espírita realmente é a mais importante. Por quê? Porque ela é o momento esclarecedor, né? O momento onde são colocados os preceitos doutrinários, né, esclarecedores, principalmente do Cristo, né, à luz da doutrina espírita de forma racional, né, onde podemos entender de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? E neste momento, vejam bem,
Por que é importante se participar de uma doutrinária antes do passe, não ir diretamente para o passe, como ocorre muitas vezes, né? Porque durante a exposição, os mentores espirituais, o seu guia espiritual, como queiram chamar, o seu anjo da guarda, eles estão te preparando, né? Existe uma energia toda preparada antecipadamente, muito antes de nós chegarmos lá, nos preparando para quê? Para que posteriormente vamos para a Câmara de Passe e assim receber o passe, para nos tornarmos receptivos. Essa é a grande importância. Mais importante de todas as atividades da doutrina espírita é a exposição em função do esclarecimento, né, e do consolo através das suas mensagens, né, do expositor, né, e depois tem outros trabalhos, né, mas para o passe antecede a doutrinária, né, a exposição doutrinária, posteriormente passe, para que o paciente se torne receptivo a tal. Perfeito. Agora tu falaste em passe. Quem transmite o passe é um médium, correto? Exatamente. Tá, agora, o médium, ele é um privilegiado que Deus privilegiou essa pessoa, fazendo com que ele viesse com algumas características, algumas faculdades que outras pessoas não têm, que muitas pessoas chamam de dom, mas depende do não tema, é dom, né? claro que não, né? Lógico. É uma faculdade desenvolvida. Por que nascer médium? Por que tu nasceu médium e eu não? Sim, Pô, eu queria ser médium, não nasci médium. Por quê? Como é que tu... Bom, existe um ponto importante, né? Na verdade, todos nós somos médiuns. Certo. Em maior ou menor grau. Isso é fato, né? Isso por quê? Porque nós temos uma relação, mesmo não sendo médium, existe a diferença de médiuns ostensivos, né? Esses médiuns, sim, irão trabalhar de uma maneira diferenciada dos médiuns ou pessoas ditas, né, sem a mediunidade ostensiva, que estão em relação dioturnamente com os espíritos, né, não se apercebendo muitas vezes, né? Por isso que a doutrina espírita nos proporciona de como lidar com essas influenciações, não sendo um médium ostensivo. Antes de nós encarnarmos, existe uma programação reencarnatória onde nós optamos por nós participamos ativamente nas escolhas de como vai ser a nossa encarnação. E Deus, na sua bondade infinita, nos dá ferramentas para que nós possamos exercer determinados trabalhos aqui na Terra, para que nós possamos exercer a caridade, principalmente a caridade. Certo. E solicitamos, em acordo com a equipe reencarnatória, né, que nos auxilia, nós participamos ativamente disso, esta faculdade, né, da mediunidade, para quê? Para que nós possamos fazer a caridade aqui na Terra, porque nós encontramos irmãos em situações assim degradantes, mendigos, uma série de dificuldades que o mundo nos proporciona. A gente sabe que isso é muito comum, mas nós estamos vendo eles, né? O médium, no caso, nós vamos fazer uma caridade, vamos pegar na parte mesmo do espírito do irmão sofredor, aquele que tu não enxerga. E esse é difícil. Se aquele que a gente enxerga, a gente já tem uma certa dificuldade de fazer a caridade, exatamente. Você já vem com essa capacidade e acordada, né? Que aquilo que foi te dado de graça, né? Para que você exerça esse mandato de uma maneira nobre, né? Porque você simplesmente é um medianeiro, um mediador, né? Onde você simplesmente vai ceder o seu corpo físico e o seu tempo. Somente isso. Tu falaste uma coisa que me faz fazer a próxima pergunta, é a seguinte: e aquele médium que... Olha, eu não cobro nada, mas se quiser pode deixar qualquer coisa aí. Pois é, deixa alguma coisinha, né? Deixa alguma coisinha. Sim, ou não diz ou se faz, né? Na verdade, essa é uma parte interessante da cobrança material, é muito importante, mas tem uma cobrança que eu vou te comentar que tu não sei se tu pensaste. Que é aquela cobrança do ego, da vaidade, do reconhecimento, uma cobrança, essa não aparece, né? Essa não aparece. Não aparece, mas vamos falar na tua colocação. Acho interessante. Eu acho muito essa, porque essa não aparece, aquela que eu sou médium, né? Eu sou bom. Eu sou bom, né? Mas está no livro dos médiuns dizendo existe a suspensão, pode ser temporária, né, da mediunidade, né, em função de vários motivos, mas aí tem que se estudar o livro dos médiuns, né? Mas a doutrina espírita, como diz um parente muito próximo meu, não vou citar o nome dele, diz assim: Heraldo, o seguinte, a doutrina de vocês, ele nem fala em doutrina, fala a religião de vocês não se pode fazer nada. Eu digo, não, como não pode fazer nada? Tudo é proibido.
Eu digo, mas muito pelo contrário. Ao contrário. Você pode fazer tudo o que você quiser. Só que você é o responsável pelo que você faz. Exatamente. Através do quê? Da exposição doutrinária, dos grupos de estudo, você vai saber o que é certo, o que é errado. O seu senso moral já está desenvolvido, né? Então, no momento que você vem como médium, você vem com uma missão. É uma missão de fazer a caridade, né? E no momento que você opta, né, pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, pela sua materialidade e pelo véu do esquecimento, você pode, através disso, cobrar, né, pelos seus trabalhos. Não é preceito espírita. O espírita, né, e as religiões espiritualistas não têm, as nobres, né, a necessidade de cobrar porque você recebeu de graça esse talento, né? E de graça deve ser executado, porque como eu já disse antes, né, você somente cede o seu corpo e somente o seu tempo, né? Pode cobrar? Pode, mas também pode ocorrer uma série de contratempos, como, né, o concurso de espíritos zombeteiros, ou talvez não nobres, né? E aí depende muito do seu, em vez de você conseguir amenizar os seus débitos através da caridade, você pode adquirir mais débitos com a lei, né? Mais ou menos nessa linha, né? Algumas pessoas já me perguntaram, Heraldo, eu perdi um filho, enfim, um ente querido, né? Sim. E quanto tempo demora para que lá do outro lado da vida, lá na outra dimensão, ele me envia alguma mensagem, certo? Sim. Isso aí tem um prazo pré-determinado, assim, para que o ente querido envie alguma mensagem psicografada, por exemplo? Por exemplo, na verdade, é que muitos, como na primeira pergunta você colocou, muitos esperam, né, e almejam, pela falta de conhecimento, essa resposta, né, daquele ente querido que tanto se ama, né? Como um consolo, né? Não existe um tempo pré-determinado. Na verdade, existe cada espírito, conforme o seu grau evolutivo, vai ter o seu tempo X, Y ou Z, né? Então, depende do seu merecimento, tanto de quem desencarnou e de quem desencarnou, logo desencarnou. Então, não existe um tempo determinado para tal. Não existe. Não, eu te fiz essa pergunta porque sempre que surge essa oportunidade, eu digo para as pessoas que me perguntam isso, que entrem no YouTube e coloquem lá Cartas de Fátima. E ali, além de Cartas de Fátima, vai aparecer outras sociedades espíritas em que o médium psicografa ali, no momento, e chama a família e lê a mensagem do desencarnado. Quem tem essa curiosidade, por isso que até perguntei para o Heraldo, como ele disse, isso aí não... Até porque Chico disse que o telefone toca de lá para cá, né? Sim, não adianta você ligar, que a gente não sabe o número. Você não sabe o número, não adianta. Exatamente. Heraldo, a produção disse que encerrou o nosso primeiro bloco. E eu estou encerrando o nosso primeiro bloco, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Mas o nosso intervalo é apenas 1 minuto e a gente já estará de volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita e está comigo hoje Heraldo Zambuja, meu grande amigo de longa data, e a gente está batendo um papo, para quem está chegando agora, sobre N assuntos envolvendo a doutrina espírita. Heraldo, a minha pergunta agora é a seguinte: a pessoa que morre, como a gente costuma dizer, né, que desencarna, como se trata lá nas casas espíritas, ela vai encontrar imediatamente, digamos assim, o seu ente querido, a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, etc. e tal, que já partiu também. Como é que funciona isso aí? Isso demanda normalmente, vamos falar normalmente, porque são casos, existem inúmeros casos, né, pontuais, né, mas normalmente não. Porque existe um período de transição em que o desencarnado necessita, até ele entender todo esse processo, né? Existe um período do desligamento total do corpo físico, né? O rompimento do fluido, laço fluídico, né, perispiritual, e o desligamento de célula a célula, né? E esse período depois de transição a uma perturbação espiritual. Aí ele vai, dependendo do seu estágio evolutivo, por umas regiões, né, dependendo disso, para poder ir aos poucos se acostumando com esta nova... Se adaptando, né, a esse novo estado, né, que é o estado onde despojado do seu corpo físico. Conforme, como eu já disse anteriormente, no bloco anterior, conforme o seu estágio evolutivo, né, e o seu merecimento, né, tanto do desencarnado e do desencarnado que está há um bom tempo aguardando esse encontro, né, possivelmente eles vão se encontrar, mas existem irmãos que ficam 50, 100, dezenas de anos sem ocorrer esse encontro. Os motivos são os mais diversos possíveis. Para que alguns que viram o nosso lar, por exemplo, André Luiz, levou 8 anos para ver sua mãe, né, em função de estar numa situação, em uma região inferior, né, ela vendo ele, ela dando suporte a ele e tudo, mas há esse espaço de tempo necessário para que as coisas vão se ajustando, dependendo do grau que o espírito se encontra. Perfeito. Mas existe a família universal. Certo. Né? Uma família onde os laços não são os laços da matéria, que quebraram, são os laços de espírito. Né? Então, uma família onde o amor é que rege esta família. Né? Os laços espirituais, e essa é meu próximo questionamento. Quem assistiu o nosso lar viu que existem colônias espirituais, né? Exato. Mas como é que os espíritos se situam nessas colônias? É pelo sobrenome? Como é que é? É porque um é careca e o outro não? Como é que funciona esse lado do lado? Na verdade, o espírito, ele tem, como a gente falou, né, um desenvolvimento espiritual maior ou menor, ou seja, ele é mais ou menos virtuoso, né, em relação a isso. O que depende da hierarquia espiritual é a virtude, né? Então não é o intelecto. O intelecto ajuda, lógico que ajuda na compreensão do certo e do errado. Mas conforme o seu estado e o que ele fez aqui na sua estada, nessa bendita escola que é a Terra, ele vai para determinadas regiões. E essas regiões não são diretamente, são raros os casos de ir para uma colônia onde já ocorre a preparação, já é uma colônia de nível elevado. Existem dimensões transitórias onde esse espírito normalmente ele é resgatado. Normalmente ele é resgatado para quê? Porque ele está na conturbação, ele ainda não tem ainda aquele desenvolvimento para que ele não fique também à mercê, né, de irmãos que se comprazem com o mal. Né? Por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, ele cita até uma colônia, que é a Fabiana de Cristo, que é uma colônia intermediária, onde são lançados redes, né? Então, para aqueles irmãos que são merecedores, esse é o grande detalhe, para que aos poucos comecem no determinado tempo, né? Não existe um tempo X, Y, né? Cada um tem seu tempo para que ocorra o resgate dessas regiões através do arrependimento, de tudo aquilo que ele
fez aqui na Terra. Isso é importante. Se tu me permite, eu só gostaria de fazer um esclarecimento, olhando para o nosso telespectador. O Heraldo falou lançando redes. Lá, Heraldo, a vida continua exatamente, né? É a nossa verdadeira pátria. Né? Exatamente. Então, lá a espiritualidade também é composta de matéria. Só que uma matéria, como eu já disse até, se não me engano, no programa anterior, completamente diferente dessa matéria grosseira de que nós somos formados e que o nosso mundo também é formado. Então, não se preocupe que ninguém vai para o céu e também ninguém vai para o inferno. Não tem essa... Heraldo, nós vamos sair lá da outra dimensão, vamos voltar para a nossa aqui. Retornamos. Por que uma criança com uma índole boa nasce e vive num mundo, numa coletividade hostil, e uma criança hostil vive numa coletividade boa? Como é que se explica isso aí? Por que a criança boa já não nasceu numa coletividade boa e a ruim já não nasceu numa coletividade ruim? Pode ocorrer. Pode ocorrer a boa na boa e a ruim na ruim. Sim, mas o inverso. Exatamente, o inverso. O inverso. Essa nossa escola é uma escola de onde colocaremos em prática, né, tudo aquilo que nós nos propomos na espiritualidade. A nossa escola é o planeta Terra. Planeta Terra. Aqui é a nossa grande escola, onde iremos passar de ano ou não, ou sair com notas boas ou não tão boas, né? Dependendo de como vai ser a nossa trajetória terrena. Então, muitas vezes nós escolhemos e nos preparamos na espiritualidade para vir num ambiente totalmente hostil, convidativo aos prazeres mundanos, não tão, né, prazeres que não são nobres, nos instigando a tal, e eu venho com o propósito de quê? De suportar esses convites. Então eu venho com uma índole boa, mas eu tenho que ser testado. Se eu não for testado, eu não vou saber se eu consigo vencer ou não. Então, no meio de todos aqueles convites, as facilidades, né, vamos supor um jovem que nasce num local onde a dificuldade do trabalho é difícil, onde todo o dinheiro é difícil, e ver um jovem com tênis de marca, ver aqueles com dinheiro, com ouro pendurado, essa materialidade, como é que ele se encontra nisso? Então ele vem para se testar em relação a isso. E a gente sabe que na maioria dessas regiões, muitos deles são pessoas extremamente decentes, né? Mas são colocados lá justamente para vencer essas dificuldades, né? Superar, né, essas compulsões que teve no passado, que hoje vem para superar. E vice-versa. Vem aquele com uma índole ruim, num ambiente nobre, interessante, para quê? Para que ele seja moldado de uma maneira ou de outra, através dos exemplos, né, que estão ao seu redor, para que ele reveja todas as suas atitudes. Então, esse é o detalhe, né, que são colocados em regiões diferentes, né, que ocorre, é muito comum isso, para que ele reveja tudo aquilo que ele tem, né, eu não gosto muito do termo imperfeição, das suas dificuldades, né, para que ele trabalhe através dos exemplos que ele vê no seu entorno, ele consiga mudar de rumo, né, para que tenha uma encarnação bacana. Isso não significa, e eu vou fazer esse preâmbulo aqui para fazer o próximo questionamento, não significa que quem índole boa nasce num ambiente ruim que seja um castigo de Deus. Não. Exatamente, mas eu citei isso aqui para te fazer a seguinte pergunta. Sim. E onde é que fica a misericórdia de Deus no caso da mulher estéril? A mulher estéril é interessante, né? E misericórdia, né? Misericórdia é um presente de Deus, né? É um presente de Deus para que nos alivie as nossas dores, os nossos males transitórios, né? Nós possuímos um presente, é a palavra que eu coloco, né? Por um ajustamento, né, posterior, né, com o tempo, né? A mulher estéril é muito interessante porque se ela vem com essa dificuldade de engravidar, né, ela é estéril, ela não vai engravidar, se foi congênito, né, ela já veio com essa dificuldade, possivelmente, quase que certamente já é kármico, né, e a gente vai falar um pouco se tivermos tempos para tal, ou ela, por algum desvio, né, de comportamento, né,
DST, doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas, ela se tornou estéril. Bom, aí é outro fato. Mas vamos imaginar que ela veio com um problema congênito. Ela fez mau uso em alguma encarnação. Tem muitos espíritas, inclusive, que acham que o que ocorre com nós nessa vida de desagradável foi na última encarnação. O que eu fiz na última? Não, pode ter sido lá, não sei quando, claro, mas eu me preparo porque às vezes na programação os espíritos dizem assim, Heraldo, Jader, não vai ainda porque tu não está bem preparado para tal, tu vai sucumbir. Aí, né? A gente participa ativamente, mas eles também nos avisam, né? E essa irmã que vem com essa dificuldade da esterilidade, né? Ela teve, vamos começar devagar aqui, ela teve de repente algum abandono de um filho, ela cometeu algum aborto em uma determinada encarnação, algo que ela possivelmente tenha uma relação muito próxima com gestação, né? E aí ela veio com essa dificuldade. Mas por esse período em que ela cometeu este delito, vamos imaginar como delito, até ela encarnar como estéril, ela fez bastante coisa. E essas coisas, tudo que ela fez pela justiça e pela bondade divina, são atenuantes. E esses atenuantes, antes de ser descoberta a fertilização in vitro, existe, como existe hoje também a adoção, que é uma maternidade maravilhosa, muitas vezes até maior do que aquela da gestação mesmo, né? Já sempre existiu, né? Existiam aquelas rodas, né, dos enjeitados, né? Mas hoje, com a tecnologia e com o cientificismo, que até existia muitas dúvidas se isso era normal, todo o desenvolvimento científico é programado pela espiritualidade. Dr. Artemio e Dr. Silvio, no livro Transição Planetária, nos explica com grandeza que foi programado para que essas mães tivessem essa dificuldade, mas já merecedoras de ter, para experimentar a dor da dificuldade e assim mesmo através da fertilização in vitro ou até de uma adoção, de terem um filho. Aí entra a misericórdia divina. Heraldo, eu sou obrigado a te dizer que faltam 2 minutos para a gente encerrar o programa. Sim. Mas eu não poderia deixar de continuar falando a respeito mulher, mãe, filhos. Sim. E o aborto? Qual é a visão do aborto no Espiritismo? O aborto no Espiritismo, ele é totalmente condenável, né? O aborto, no momento que ocorre a concepção, né, ou seja, a união do espermatozoide com o óvulo, a partir dali já existe um espírito ligado a este ovo, né? Aí já é formado o ovo. A partir daí já é considerado um ser que irá se desenvolver, né? E ocorrerá a encarnação desse irmão, desse indivíduo. No momento que nós interrompemos isso, nós estamos cometendo uma palavra pesada, um assassinato, né? E principalmente o assassinato de algo indefeso, exato, de alguém indefeso. Então, a doutrina espírita é totalmente contra o aborto, né? Não existe, a não ser em casos, né, onde há risco para a mãe, né? Nem no anencéfalo é importante para que ela limpe a parte perispiritual, né? Então, é totalmente contra o aborto. Perfeito. Heraldo, será que é preciso dizer que te agradeço por ter aceito o meu convite? Obrigado. E se tu quiser deixar alguma mensagem aí para os nossos telespectadores, fica à vontade. Mensagem bem curta, bem objetiva, né? Que nós espíritas assim temos que entender que nós estamos estudando, trabalhando, aprendendo, né, para sermos pessoas melhores, né? Entendermos e tirarmos aquela culpa, porque através do autoconhecimento sabemos as nossas dificuldades. Nós temos que procurar entender quem somos, né, e o que nos leva a ter pendores que não são bons, não são interessantes, mas procurar também ser objetivos e trabalhar aqueles que eu posso melhorar. Perfeito. Esse é o meu grande recado. E os outros eu não vou conseguir vencer. Se eu tentar vencer tudo, vai ser impossível. Então foca no que tu pode melhorar. Nesta encarnação. Seja objetivo, inteligente para tal. Perfeitamente. Essa é a mensagem. E com essas palavras do Heraldo, a gente está encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.